Olá, mais uma vez, tudo bem? Aqui é Bianca do Nascimento Silva, eu sou aluna de Letras pela São Judas Moca, noturno, coordenação de estágio Cíntia Pichini. E hoje falaremos sobre a diferença entre mal com L e mal com U. Bom, vamos lá. Mal e mal são duas palavras homófonas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que elas são pronunciadas da mesma maneira, na maioria das vezes, mas escritas de maneiras diferentes. Uma vez que possuem o mesmo som, elas costumam gerar muitas dúvidas para os utilizadores da língua. Bom, vamos lá pelas diferenças e exemplos, ok? Mal com L. A palavra mal com L é antônima de bem. Ele é o contrário de bem. Portanto, para usá-la da forma correta, basta lembrar qual termo é seu contrário. Bom, mal com L é ao contrário de bem. Então, quando você for escrever alguma frase e se deparar com essa dúvida, é só você se lembrar qual é o contrário dela, que provavelmente você vai encontrar respostas. Vamos, por exemplo? Beleza. Estou me sentindo mal essa manhã. Estou me sentindo bem essa manhã, né? Então não poderia ser bom. Se não poderia ser bom, portanto não poderia ser mal com U, certo? Segundo exemplo, fui muito mal no exame final. Fui muito bem no exame final. Qual que é o exemplo qual é o contrário de bem? Mal com L. Então, é, é, portanto, é um mal que deverá ser utilizado. Próximo, próximo exemplo. Felipe nasceu para fazer o mal. Qual que é o contrário de mal? Bem. Então, Felipe nasceu para fazer o bem. Então, a princípio, se você fizer essa inversão, trocar pelo oposto, você provavelmente conseguirá identificar qual que é o tipo de mal ou mal você deverá utilizar na frase. Mas fique atento. Esse vocabulário pode ser um advérbio de modo, um substantivo um substantivo e ainda uma conjunção subordinativa temporal. Acho que eu compliquei um pouco, mas vamos lá que eu vou explicar. Quando é advérbio, mal significa que algo foi realizado de maneira errada, como por exemplo, Sofia se comportou mal na palestra. Então esse mal, ele é um advérbio, certo? Quando é substantivo, esse termo é sinônimo de doença, problema, angústia, tristeza ou sofrimento, como por exemplo, todo o mal deve ser evitado, né? Então é um substantivo, né? É um sentimento de tristeza, um sentimento ruim. Então esse mal ele é um substantivo, ele não poderá ser um advérbio, por exemplo. Mas também, neste caso, né, neste caso que eu acabei de mencionar, o artigo o colocado na frente do termo determina esse substantivo, né? A gente tem que lembrar que o artigo ele substantiva algumas palavras, como por exemplo o mal com L, beleza? Quando ele é conjugação, mal significa assim que, logo que, quando. Por exemplo, mal cheguei ao colégio, os portões fecharam. Então esse mal ele é uma conjunção. Então ele pode ser substituído por assim que, logo que, quando, que você saberá que ele é uma conjunção, que ele não é nenhum substantivo, ele não é substantivo, nem advérbio e muito menos uma ele não é advérbio nem substantivo, ele é uma conjunção, beleza? Me confundi um pouquinho aqui. Beleza. Agora, o mal com U. A palavra mal com U é antônimo de bom, como eu já havia dito, da mesma maneira que sua homófona. Para usá-la da forma correta, basta lembrar a palavra que é contrária dela.
Então, se mal com L, se o contrário do mal com L é bem, então o mal com U, o seu contrário é bom. Mas em relação à classe gramatical, esse vocabulário é um adjetivo que qualifica seres e objetos. Então vamos lá para os exemplos. João é mau aluno. Eu estou o quê? Qualificando esse aluno de ruim, né? Ele não é bom, ele não é bom. Então, portanto, ele é um adjetivo. Então quando você for usar o mal para adjetivar seres ou pessoas, você deve lembrar que é o mal com o que você deve usar, beleza? Próximo exemplo. Ele foi muito mal comigo. Ele não foi nada bom comigo. Ao contrário disso, ele foi muito bom comigo. O chefe sempre estava de mau humor. O chefe sempre estava de bom humor. Eu estou o quê? Qualificando o sentimento, o estado de espírito do chefe. Portanto, ele é um adjetivo. Mas observação, quando nos referimos à má disposição de alguém, o termo correto é mau humor. Beleza? Nesse caso, ele não é escrito com um hífen. Portanto, as palavras mau humor e mau humor estão escritas de maneira errada. Né? Você tem que sempre usar o mau humor sem o hífen. Né? A aula não é sobre hífen, mas é bom frisar isso, né? Mas por outro lado, devemos lembrar que quem tem mau humor é uma pessoa mal-humorada, né? Então, assim, o mau humor ele não é utilizado com if, porém, o mal-humorada ele é utilizado com if. E aí, nesse caso, utilizamos o mal com L, visto que o contrário seria bem-humorado, certo? Então, quando você for utilizar mal-humorado, mau humor, sim, é o contrário de bom humor. Agora mal-humorada é ao contrário de bem-humorada. Então, é com L, beleza? Além disso, de acordo com as regras de ortografia, esses termos são separados por hífen, beleza? E eu também vou falar um pouco hoje sobre mais ou mais. Bom, o mais com o IS, o mais e o mas são duas palavras que têm um som parecido, igualmente muito parecido com mal e mal, certo? No entanto, são utilizadas em contextos muito distintos. Bom, vamos lá. Mais com IS, mais. A palavra mais possui como antônimo o menos, né? É muito parecido com mal e mal. Nesse caso, ela indica a soma ou aumento da quantidade de algo. Então, esse mais é um numeral, beleza? Embora seja mais utilizada como advérbio de intensidade, dependendo da função que exerce na frase, o mais pode ser substantivo, preposição, pronome definido ou conjunção. Como, por exemplo, quero ir mais vezes para a Europa. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Jonatas foi à festa com seu amigo, mais sua namorada. Uma dica: uma maneira de saber se você está usando a palavra correta é trocar pelo seu antônimo menos, beleza? Então, se você conseguir fazer com que fique bom, escrever essa frase com antônimo de mais, você identificará se ele é o mais com IS, né, que pode ser substantivo, a preposição, pronome definido, ou conjunção, e até mesmo advérbio de intensidade, ou o mas sem o I, beleza? Agora eu vou explicar aqui o mas. A palavra mas pode desempenhar o papel de substantivo, conjunção ou advérbio. Primeiro, como substantivo, o mas está associado a algum defeito, como por exemplo, nem mais, nem meio mas, faça já seus deveres de casa. No segundo exemplo, como conjunção. Então, no primeiro, ele pode ser um substantivo, né? Ele pode estar substituindo o substantivo.
Pode ser um substantivo. Já no segundo, ele também poderá ser utilizado como uma conjunção adversativa. O mas é utilizado quando o locutor quer expor uma ideia contrária que foi dita anteriormente, como por exemplo, sou muito calmo, mas estou muito nervoso. Então, o estado de espírito dele normal é de calma, ele é de boa. Mas naquele momento ele estava muito nervoso. Então, esse muito nervoso estado de espírito dele naquele momento meio que contradizia é, a personalidade habitual dele, né? O humor habitual dele. E aí, nesse caso, ela possui o mesmo sentido de porém, todavia, contudo, entretanto, contanto que, etc. Então, ele pode ser substituído por qualquer outra conjunção adversativa, beleza? Bom, no terceiro exemplo, no terceiro excerto, né, sobre o mas, ele pode ser também um advérbio. O mas é empregado para enfatizar alguma informação, como por exemplo, ela é muito dedicada, mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doces. Por favor, não confunda esses três, gente. É importante que vocês entendam, tá? Que a palavra mas com acento é plural de má. Por exemplo, mas com acento agudo é o plural de má, ou seja, é um adjetivo sinônimo de ruim. Por exemplo, nesse semestre suas notas estão muito más. Então, esse mas aqui é do mal, gente. É do mal, beleza? Eu indico que vocês façam exercícios para praticar. E é essa a nossa aula de hoje. Até a próxima. Obrigada.